Bom, essa aula pretende apresentar e discutir alguns elementos a partir do caderninho do Estado da disciplina Sociologia do primeiro ano do ensino médio, o primeiro bimestre, especial para os alunos do primeiro C, D e E da Escola Porfírio da Paz. O caderninho começa tentando definir o que seria sociologia, né? E ele coloca uma característica que ele julga importante, que é o estranhamento, que é a desnaturalização do mundo social. Outra coisa que ele coloca importante, que é a relação com outras disciplinas, como assistência social, psicologia e filosofia. Ele poderia ter colocado aqui também história e geografia. A discussão que ele faz é a partir da diferença entre essas disciplinas, mas a gente também poderia pensar na semelhança dessas disciplinas. Outra coisa importante que é importante destacar, que o todo, a gente, quando organiza as disciplinas, a gente divide o todo em partes, mas o todo ele não é as partes, né? Então eu acho que é importante pensar que é uma divisão inicial para poder facilitar os estudos, mas que depois é preciso juntar essas partes, né? Ele faz uma definição na página 72, ele diz o seguinte: logo, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade e os grupos, organizações e instituições que compõem com o intuito de compreendê-los dentro da dinâmica das interações sociais. Bom, tem muitos elementos aqui, né? Ao longo das aulas a gente vai tentar discuti-los com mais detalhes, né? Mas é importante pensar que há outras disciplinas também estudam a sociedade, as organizações e as interações. Uma coisa importante que ele chama atenção aqui, que é chamar a sociologia de uma ciência. E aí na página 74 ele apresenta as características do método científico. Ele não faz especificação, né? Mas é a partir do método científico para o mundo europeu a partir do século XV, né? Talvez o Descartes seja o principal nome, né? Mas também tem outros, né? Como Hobbes, Bacon, enfim, tem uma série de autores que discutem conhecimento científico ali no século XV e XVI. Outra coisa, então ele descreve o método científico a partir de 3 elementos: observação, neutralidade e indução. Mas acho que é importante acrescentar algumas ideias a essas, né, que o caderninho do Estado não aborda. Na questão da observação é preciso discutir o método, né, como você observa aquilo para que outros possam reproduzir, entender aquilo que você está fazendo. A neutralidade é um momento inicial da pesquisa, né, mas ela não existe, né? Tanto em relação ao uso daquela ciência quanto em relação ao posicionamento dela no mundo, né? O cientista não é um sujeito que nasceu em outro lugar e vem para a Terra, né? Ele é um cidadão, um terráqueo como qualquer outro, né? E a indução, ela é sempre provisória, né? Então você cria generalizações que depois vão sendo acrescidas ou discutidas, criticadas, né? Ainda na página 74, o caderninho fala sobre Revolução Industrial. E é importante também acrescentar a Revolução Francesa, porque essas duas revoluções são aquelas que, junto com outras, né, claro, né, uma revolução ou uma mudança social importante
é a construção dos estados nacionais, né? Que significa uma quantidade enorme de pessoas agindo numa mesma direção, né? Então, por exemplo, o caso do Estado português, que se aliou ao Estado genovês e conseguiu navegar pela África e aí organizar o sistema de escravismo, né? Então, né, voltando aqui, né, na Revolução Francesa. O autor não fala, mas é importante lembrar que esse foi um movimento, a Revolução Francesa, né, e a Revolução Industrial, longo e complexo, né. Eu vou citar aqui algumas coisas que ele não apresenta, mas que é importante considerar. Então, concentração de pessoas nas grandes cidades, um controle de terras antes públicas, né, ou antes que não tinham donos, né, e que agora passam a ser propriedade do Estado. Então, a criação desse elemento, dessa abstração chamada Estado. Organização da exploração das Américas e do escravismo na África, né? Organização da guerra, e acho que é importante lembrar a Guerra do Ópio, né? Onde a Inglaterra vai até a China com o intuito de negociar com eles, e aí aos chineses não quererem negociar do jeito que os ingleses querem, e os ingleses vão lá e fazem uma guerra e impõem o seu comércio, né? Primeiro nas bordas do Império Chinês, né? E depois eles vão entrando, até serem expulsos em 1949, né? Isso durou mais ou menos 100 anos, então isso iniciou mais ou menos ali em 1840 e depois terminou relativamente, né? Porque tem ainda cidades que continuaram com administração inglesa, né? Então, assim, todos esses elementos fazem parte da sociedade moderna, né? A partir do século XIX. Então, a sociologia nasceu nesse universo, né? O conhecimento da sociedade é chamado de sociologia. E a ciência moderna é todo o conhecimento que permite e ajuda essa sociedade a funcionar como ela funciona, né? E aí é importante pensar, acho que Marx foi um dos que colocaram isso, né? Que a sociedade moderna é uma sociedade organizada para a produção de mercadoria em larga escala e a circulação dessas mercadorias em todos os lugares do mundo, né? Eu acho que é importante também salientar aqui que minha função é indicar para vocês coisas importantes. Não dá nessas aulas para esgotar os assuntos, né? Então, na próxima aula a gente conversa sobre o segundo bimestre.